Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor, espero que sim. Na videoaula anterior, nós vimos o processo de formação de palavras por composição. Hoje, nós vamos ver o processo de formação de palavras por derivação. Vamos conhecer também um pouco mais sobre o gênero textual crônica. No processo de formação de palavras por derivação, nós vamos ter derivação prefixal, sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Derivação prefixal, eu coloco um afixo, ou seja, uma partícula antes da minha palavra primitiva. Leal é a minha palavra primitiva. Eu colocando o prefixo des, terei a nova palavra, desleal. Derivação sufixal, eu coloco um afixo, ou seja, uma partícula depois da palavra primitiva. A minha palavra primitiva, feliz, eu colocando o sufixo mente depois dessa palavra, eu vou ter a nova palavra, felizmente. A derivação parasintética, eu coloco um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo na palavra primitiva para dar origem à nova palavra. Por exemplo, a palavra, o radical triste, mais o prefixo em e o sufixo ecer. Terei a minha nova palavra, entristecer. Derivação regressiva, quando eu pego a minha palavra primitiva e vou diminuir. Por exemplo, Flamengo é um famoso time de futebol. Eu tiro Flá e fico Mengo. Quem já não ouviu falar? O Mengo é o meu time preferido, é o time que eu torço. Na derivação imprópria, as palavras que são de uma classe gramatical podem pertencer a outra, podem mudar de classe gramatical. Por exemplo, jantar substantivo e jantar verbo. Mas, professor, como é que eu vou diferenciar, então, se jantar pode ser substantivo e, ao mesmo tempo, pode ser um verbo? Vamos ver, então, dois exemplos. Meninos, o jantar está pronto. Neste caso, a palavra jantar é um substantivo. Hoje eu não quero jantar. Neste caso, a palavra jantar é um verbo. A crônica ela é um gênero textual que registra e relata pequenos acontecimentos da vida cotidiana. Em conjunto, há uma interpretação pessoal do autor, que pode ser reflexiva ou crítica. Suas características são muitas, pois é um texto que permite e mistura, aliás, de diferentes tipos textuais. Isso porque é chamada de gênero híbrido. Podemos encontrar crônicas poéticas, jornalísticas e até argumentativas. Todas elas, entretanto, trabalham com acontecimentos triviais, ou seja, fatos simples do cotidiano. A crônica é um gênero muito antigo. Em seu surgimento, ela era utilizada para relatar acontecimentos em sequência temporal. Com o tempo, o gênero se modificou e ampliou suas características, tornando-se também um gênero poético, crítico, reflexivo ou humorístico, por exemplo. Assim, podemos dizer que a crônica é um pequeno texto que registra fato da vida cotidiana, por meio de um olhar artístico ou argumentativo. Um cronista pode narrar um fato que viveu ou viu. Por exemplo, ele pode falar sobre uma atitude tomada pelo atendente do caixa de uma padaria, ou pode falar sobre a sua resposta, resposta do cronista a esse comportamento. Após fazer o pequeno relato, o autor vai expor uma interpretação pessoal sobre o acontecimento, tentando mostrar um detalhe quase que imperceptível. Então vamos ver algumas características da crônica. Ela pode ser jornalística, quando se concentra na representação dos fatos. Ela pode ser poética, quando apresenta uma linguagem simbólica e lírica.
ela pode ser reflexiva quando apresenta opiniões pessoais do autor e pode apresentar mais de um desses tópicos ao mesmo tempo. Sendo assim, a crônica apresenta diferentes possibilidades linguísticas e estruturais. A depender da escolha do autor, ela pode variar de forma, estética e até o uso da linguagem, às vezes sendo mais informal, outras mais poética. De qualquer modo, a primeira característica central da crônica, independente do estilo, é o relato de fatos cotidianos. A crônica deve partir de um fato trivial, acrescentando uma reflexão pessoal do autor. A crônica ela é flexível e híbrida, por isso pode apresentar diferentes tipos. Cada tipo indica a predominância de uma ou outra característica. Então vamos ver. A crônica jornalística relata fatos do cotidiano, utilizando uma linguagem mais objetiva, descritiva e impessoal. Evita expor muitas opiniões pessoais. Crônica poética é um gênero literário e pode narrar fatos reais ou criar fatos fictícios, desde que tais fatos sejam possíveis na realidade das personagens. A sua característica predominante é o trabalho com a linguagem. Esse tipo costuma utilizar o simbolismo, jogos de palavras e figuras de linguagem, por exemplo, para expressar os fatos e suas interpretações. A crônica humorística é aquela que apresenta os relatos e interpretações por um viés do humor, da ironia e da sátira. Pode ter um caráter mais reflexivo, quando usa o humor para propor um pensamento leve, ou pode ter um caráter crítico, quando usa o humor de modo ácido para tecer suas opiniões e argumentos. É isso aí, pessoal. Assista essa videoaula quantas vezes for necessário. Ao desenvolverem as atividades encontrando dúvidas, chamem o professor. Até a nossa live. Até breve.